Aliás, eu quero conversar agora com a Melania Hopkins, que é embaixadora interina do Reino Unido no Brasil. Oi, Melania, seja muito bem-vinda. É um prazer falar contigo. Eu quero entender de você primeiro de que forma que você recebeu essa notícia e quais são as impressões que você tem para passar para nós da Rainha Elizabeth II. Boa noite. Boa noite, Evandro. É um prazer estar aqui. Olha, como a maioria da população britânica, eu acordei hoje de manhã sabendo que a rainha estava muito doida. E com certeza todos nós começamos a pensar se agora será este momento triste que nunca queríamos que chegasse, será o momento de chegar. E enquanto a rainha, para nós, ela é um símbolo de estabilidade para nós, mas também é um símbolo de valores. Então, para a população britânica e para muitas pessoas no mundo também estamos sentindo uma tristeza muito profunda neste momento. Melania, a gente está vendo imagens ao seu lado de milhares de pessoas reunidas ali. Como que era esse contato? Porque nós tivemos informações ao longo de toda essa cobertura de que a rainha gostava muito de privacidade, de que ela não concedia muitas entrevistas. Mesmo assim, ela era uma figura bastante popular, né, e bastante amada por essas pessoas. Como que você citaria essa imagem que a gente está acompanhando ao seu lado agora neste momento e o porquê dela? Por que tanta gente se mobiliza para a porta do Castelo de Buckingham? Olha, ela para nós, as pessoas sentem um carinho enorme para ela. As pessoas admiravam muito este compromisso que ela teve com o serviço público, com o trabalho. Foram mais de 70 anos da rainha trabalhando para promocionar os nossos valores, como oportunidades para os jovens, como temas sociais, como proteção ambiental. Então, muitas pessoas cresceram só conhecendo ela como monarca. E as imagens que vocês estão mostrando lá mostram também o carinho enorme que a população britânica sentia para ela. Bom, participa agora dessa conversa com a gente o nosso repórter lá em Brasília, o Pedro Nogueira. Pedro está trazendo informações desde o início do dia, né? A Melania mencionou para a gente que logo cedo já havia uma preocupação mais intensa com a saúde da rainha por conta do comunicado médico. Pedro foi atualizando isso ao longo do dia e agora participa também. Pedro, quais são as informações que você traz e fica à vontade para participar da entrevista caso queira. Muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Evandro. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na CNN Brasil. Nesse momento, né, nesse dia absolutamente monumental e histórico no Reino Unido e no mundo. A gente passou o dia aqui conversando com pessoas que têm ligações com o Reino Unido e com o Brasil, fontes tanto aqui no Brasil quanto em Londres, e tem algumas impressões que saltam aos olhos aqui nessas conversas. São três coisas que eu trouxe rapidamente antes de fazer a minha pergunta à embaixadora. A primeira delas é realmente do tamanho dessa mudança. Alguns britânicos comentaram com a gente que o mundo deles mudou. Eles perderam, então, o que havia de mais constante na vida deles durante as últimas 7 décadas. E o segundo ponto é sobre justamente essa continuidade, né? Eventos, desastres políticos, pessoas vêm e vão, mas nesse tempo todo em que Elizabeth II reinou sobre o Reino Unido, ela era o que mantinha o país ali constante, ela era a principal referência. Houve também muitas menções, Evandro, às relações da rainha com o Brasil. Em 2018, foram comemorados os 50 anos da visita da rainha Elizabeth ao Brasil. Naquela época, houve uma série de comemorações aqui em Brasília e agora, com a morte de Sua Majestade, começam a surgir também as lembranças e os registros históricos de tudo que a rainha passou aqui no Brasil. Há também comentários sobre a transição. Por um lado ali, a transição é imediata, ou seja, assim que se confirma a morte de Sua Majestade, a Rainha Elizabeth II, Charles se torna imediatamente rei. Então não há vácuo na liderança de Estado do Reino Unido. No Palácio de Buckingham, lá na porta, por exemplo, onde há uma série de pessoas já reunidas,
elas cantaram pela primeira vez o hino do Reino Unido com as novas palavras, ao invés de God Save the Queen, Deus salve a rainha, God Save the King, Deus salve o rei. Os britânicos disseram para a gente então que ouvir a BBC falar isso, né, o rei Charles, ainda foi uma coisa nova, uma coisa difícil de compreender, que marca ali que, por um lado, havia muitas pessoas com amor pela rainha, como uma coisa diferente do amor pela família real. Os britânicos são muito firmes com o protocolo. Aqui, os planos estão bastante bem traçados nos próximos dias, nas próximas semanas e nos próximos meses. Um povo bastante disciplinado. Então, ainda que os assuntos da Operação London Bridge, que é essa operação toda para organizar o país para a troca de poder no trono britânico, ainda que isso nunca tenha sido divulgado oficialmente, até o momento vão se seguindo aí os passos daquele protocolo que o Reino Unido já conhecia extraoficialmente. Eu vou emendar então com uma pergunta para a embaixadora, se você me permitir, Evandro. Claro. Melanie, boa noite, meus sentimentos aqui nesse momento de perda para o seu país. A gente sabe que o Reino Unido valoriza muito as suas lideranças femininas, além aí da Rainha Elizabeth, primeira e segunda, da Rainha Vitória e de tantas também primeiras ministras. Agora, na linha de sucessão do trono, a gente tem 3 homens. O rei, agora já à frente do país, também o duque da Cornualha e depois o príncipe de Cambridge. Como é que Melanie, que significado tem essa perda de uma liderança feminina tão forte para o seu país? Obrigada, Pedro. Em primeiro lugar, temos o legado da rainha, que temos mais de 70 anos de serviço mostrando liderança feminina e mostrando um compromisso muito forte com os nossos valores. E esses mesmos valores estão compartilhados por todos os membros da família real. E o que a gente está vivendo agora é um momento de impacto emocional do falecimento da rainha. Mas, como vocês já falaram, a instituição da monarquia, isso vai continuar. E amanhã vai se reunir um conselho que se chama Privy Council, que vai confirmar o rei Charles. Até para mim é difícil de rei ainda, esse é um impacto tão forte que a gente está sentindo. Mas estas prioridades dos nossos valores, esses vai continuar. Então, eu não prestaria tanta atenção do fato que vamos ter um monarca. Ele também pode demonstrar liderança feminina, demonstrar um compromisso muito forte com valores como respeito e tolerância e questões sociais. Melanie, eu queria entender de você também se há alguma mudança no caminho que o Brasil precisa percorrer também por meio de suas embaixadas, tanto lá quanto você aqui e toda a sua equipe, num momento de transição como esse. Há alguma alteração muito grande? Há protocolos também que precisam ser seguidos neste momento para se recomeçar um diálogo com o novo rei, embora a rainha já tivesse passado tudo, né, o que vinha acontecendo nos últimos anos para o seu filho, sabendo dessa sucessão. Como é que você olha para esse momento? Olha, os protocolos são bastante simples, porque as relações diplomáticas estão entre os estados. E, embora a monarca represente o chefe de Estado, a relação fica entre os estados. E hoje o presidente da República Brasileira, o presidente Bolsonaro, publicou uma declaração também citando um pouco o carinho que o povo, a população brasileira sente para a rainha e o agradecimento e o reconhecimento de tantos anos de serviço e de trabalho. Porque, no fundo, também a rainha Elizabeth foi a nossa maior diplomata. Ela realizou mais de 200 viagens em mais de 100 países e visitou também o Brasil em 1968. Visitou Recife, visitou Salvador, visitou Brasília, São Paulo, Rio, Campinas. Foi uma visita muito extensiva, outros membros da família real também visitaram. Então, acho que vamos ver muita continuidade em este carinho que existe entre a família real e o Brasil. Pedro, quer participar?
Quero sim, Evandro. A gente falou agora há pouco da visita da rainha ao Brasil, enquanto ela passou aqui por essas cidades que a Melanie comentou. Eu queria pedir a Melanie que comentasse um pouco sobre a visita de Charles, né? Agora rei Charles III, que fez ao Brasil também há pouco mais de 30 anos. Melanie, tem algum traço dessa visita que possa mostrar para a gente aí que o rei também tem o seu laço com o Brasil? Olha, ele já visitou o Brasil várias vezes, mas sabemos que ele é uma pessoa que tem muito carinho para o Brasil e muito interesse também. E as suas prioridades são muito bem conhecidas, sobretudo a proteção de comunidades, a proteção do meio ambiente, oportunidades para jovens. E esses são muito parecidos às nossas prioridades como governo também. Então, vamos continuar trabalhando nessas prioridades juntos. Melânia, eu vou até aproveitar para puxar a conversa mais uma vez com você aqui. Pode cortar para aberta aqui, pessoal, enquanto a gente mostra a movimentação ao vivo das pessoas lá no Palácio de Buckingham, no centro de Londres, cada vez mais gente se juntando neste momento em frente a este local, depois de saber da morte da Rainha Elizabeth II, nesta quinta-feira, 8 de setembro. Também há uma movimentação ao longo do dia no castelo de Balmoral, onde a rainha estava descansando, um local que ela gostava bastante, né, segundo as informações que sempre foram passadas. Ela curtia muito os verões por lá, aproveitava para relaxar e foi ali que acabou morrendo e recebendo hoje também, pouco antes do comunicado de sua morte, os filhos todos. Logo depois começou-se, então, uma série começou uma série de cerimônias ao redor da morte da rainha. Ô Melânia, eu quero entender de você um pouquinho desses protocolos, eles são muito curiosos para nós aqui, porque a gente estava falando, nossa, será que o rei já vai ser coroado já no dia seguinte? Não, ele pode levar meses ou até um ano para que isso aconteça. Há também vários dias de cerimônias que são feitas ao redor da rainha por vários locais. Ela deve percorrer boa parte do Reino Unido para então chegar ao castelo de Buckingham, para depois seguir também para o castelo de Windsor, a sua residência. Como que funciona um pouco disso, Melânia? E como que vocês já estavam preparados para esse dia? Sim, infelizmente o governo e a população também estava preparada até certo ponto, porque veíamos o deterioro do estado dela, sobretudo depois do falecimento do seu esposo. Então, o protocolo é o seguinte: amanhã vai se reunir o Privy Council, que é o conselho que tem que confirmar o futuro monarca. Isso não quer dizer que vamos ter imediatamente uma posse de coroação. Isso pode demorar um pouco ainda. E como país agora vamos ter, acho que entre 7 e 10 dias de luto nacional oficial. Ainda não sabemos exatamente quando vai ser o funeral, mas sabemos também que vai ser um evento enorme, quanto nacional quanto internacional, porque vai haver muitas pessoas, muitas figuras de política internacional que vai que viajar até lá para mostrar seus respeitos e render homenagem à rainha. E também, como você falou lá, temos que deixar o tempo também para a população britânica, que muitas pessoas que sentiam esta conexão muito emotiva com a rainha estão sofrendo, estão sentindo muita tristeza. Então temos que deixar o espaço e a oportunidade para eles também, para homenagear, para mostrar seu afeto para a rainha. Conversamos então com a Melanie Hopkins, que é embaixadora interina do Reino Unido aqui no Brasil. Muito obrigado por conversar conosco nessa noite, nos ajudar a entender um pouco desse momento. Pedro Nogueira também, nosso repórter que participou, que acompanha esses assuntos. Obrigado, Pedro. Boa sorte nessa cobertura por aí e a gente se vê em breve, se Deus quiser. Muito obrigada, Evandro. Pedro, muito obrigada. Até a próxima. Tchau, Pedro.